Começou a gravação. Boa tarde, vai começar a aula nosso amigo Vavá Carvalho, cineasta, professor, amigo, chiquérrimo, coordena o cinema de Maricá, o nosso cinema em fio, e ele vai ficar com vocês para falar não só sobre o filme, mas para falar sobre a questão do negro no Rio de Janeiro, o sofrimento, das dores. Eu estava vendo, Vavá, aquela coisa de dar volta na árvore. Eu vou Ah, fazer verdade. aquele troço. Eu vou dar 9 voltas na árvore para ver se eu esqueço as tristezas da vida. É E as contigo, mulheres Vavá. eram sete. Você está com os melhores alunos que vão fazer o ERJ do Brasil, do planeta, do sistema solar e da galáctica, que Muito essa é a obrigado. nossa galera aqui. Muito É obrigado pelo contigo, convite. amigo. Obrigado pelo convite. Então, boa tarde a todos e a todas aí na sala. Estou aqui para conversar com vocês, né? Somente hoje, no dia 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra, né? Uma data de reflexão, né? E de discussão, né? Somente vocês, professores acadêmicos de várias áreas, né? Do direito, da comunicação, da história. Então, eu estou aqui para que possamos entender um pouco da minha ancestralidade também como professor negro, né, discutindo a minha... Opa, desculpa aí que aconteceu um probleminha. Um minuto, acho que é melhor. Ok. Vavá, Oi, pode só dizer. fala mais próximo do microfone, porque tá dando uma falhadinha. É melhor agora? Perfeito. Então vamos lá, agora vamos. É... Então, dentro do meu recorte hoje com vocês, né, da história do Brasil, vamos estar conversando sobre a chegada desses africanos em condições de escravos, né? Somente nesses 3 séculos e meio de escravidão que teve aqui no Brasil, né? Para que possamos entender melhor esse processo escravocrata que houve aqui no Brasil colonial, vamos iniciar entendendo o contexto do século XVI, do século XVII, do século XVIII e do século XIX, onde é realmente o século que iremos discutir. É o século que ocorreu a construção do Cais do Valongo, né, onde ocorre toda o fluxo, né, da chegada também da família real no século XIX, a chegada, o quantitativo de escravos, de africanos também que chega também no século XIX. Então, quero estar mostrando para vocês o diferencial, né, do que foi a metade do século XVI, porque o Brasil foi descoberto em 22 dias. O Brasil foi descoberto dia 22 de abril de 1500 e só foi ocupado em 1532. Né? Então, a ocupação, né, do território brasileiro ele se dá a partir de 32 anos depois. E esse processo de ocupação teve a iniciativa, a primeira tentativa da escravidão indígena, né, que não teve muito êxito, e logo em seguida, com pouca diferença de tempo, chega a força africana, né, para que pudesse dar o início para a ocupação do território. Né? Então, por aí a gente começa a entender. Mas antes disso tudo, para que possamos perceber que contexto seria o século XVI na Europa e o século XVI como descoberta do Brasil. Né? Como seria esse contextualizar, né, o século XVI correspondente ao Renascimento europeu, né, todo aquele processo das descobertas da ciência, da bússola, das navegações,
Então, esse período que o Brasil é descoberto, a Europa já se encontrava em desenvolvimento bastante à frente, em termos de tecnologia, em termos de história, em termos de religião, em termos de organização social, já tinha passado pela Idade Média, né, já estava entrando no Renascimento, com outro contexto, e a expansão marítima comercial já expandindo para outros territórios. Então, o Brasil entra nesse contexto, paralelamente, contextualizando, com o Renascimento Europeu, século XVI, e a expansão também marítima para as Américas. Né? Mas aí, para entender também o que seria escravidão, né? O que seria esse conceito de escravidão, de onde vem essa, essa submissão do ser humano pelo outro, de onde vem essa cultura. Né? Então, o ato de escravizar o outro vem de todas umas culturas de outras civilizações antigas, né? como a romana, como a grega, como a egípcia, várias outras civilizações já utilizavam a escravidão, e a África também tinha também esse processo de escravidão entre as tribos, né? E a qual facilitou esse processo todo de capturar esses negros em várias aldeias mais distantes do litoral africano, para que pudesse ser comercializado em lotes na beira da praia. Né? Seria esses cais que aconteciam, essas negociações. Então, a relação de escravidão ela vem de uma formação de submissão perante uma outra cultura, né? De uma outra sociedade sobre a outra, né? De dominação. E a gente percebe o quê? Né? Que a África, desse contexto todo, da expansão marítima do século XVI, a Portugal ganha patrocínio da Inglaterra para essas expansões, né? E a França investe na Espanha. Então, a cidade é dividida o país é dividido entre a Inglaterra e a França. Né? A Inglaterra aposta em Portugal, na expansão marítima, como patrocinadora desse investimento de novas terras, de novas riquezas, né? E a França investe em Portugal, e a França investe na Espanha, né? como expansão marítima, né? E busca também de novas terras. E esse processo todo da expansão, principalmente a portuguesa, ela vai para a costa africana. Né? Então, esse encontro com a costa africana, isso em 1400, 1450, 1460, por aí, essas primeiras navegações começam a encontrar essa facilidade de trazer esses africanos como mão de obra para a construção de suas colônias, em termos de cidades, né? De mão de obra facilitada e gratuita, né? Sem necessidade de ser paga por ela. Né? Simplesmente só uma vez era paga como uma mercadoria e depois não teria mais dívida sobre ela. Então, a escravidão, considerada como mercadoria, já vem desse processo desumano, insensível, de perceber que seria um ser humano sendo negociado como escravo. Então, o sensível religioso também, com a Igreja Católica, também justificava que os africanos eram seres sem alma, né? Então, isso facilitava também a culpa de escravizar também essas pessoas. E os fazendeiros, os fazendeiros escravocratas, defendiam que essas pessoas, esses africanos, tivessem um déficit mental, né? Não tivessem inteligência suficiente de entendimento, né? Fossem inferiores em termos de inteligência. Então, isso também foi questionado como justificativa para a escravidão. Né? Então, a justificativa de não ter temor de você chicotear uma pessoa, de colocar correntes nos seus pés, no seu pescoço, furar parte como tortura, isso era colocado como uma forma de
de domesticar, purificar, né, e colocar aquele ser domesticado a seu favor através da dor, através da punição, né? Então, esse processo todo da escravidão, ele vem com essa leitura, né, onde na África esse processo já ocorria, de tribos que guerreavam entre si, e algumas que, de certa forma, perdiam, eram colocadas à venda e negociadas para os portugueses em alguns casos, né, como na Angola, como Moçambique, como Guiné-Bissau, toda essa costa africana, existia esses mercadores que faziam essas negociações em lotes de escravos, crianças, mulheres e homens, para serem negociados, embarcados, né? A princípio, fizeram uma tentativa de levar uma quantidade para Portugal, para a Ilha da Madeira, como experimento dessa escravidão, como iria funcionar. De certa forma, aconteceu, e a partir daí trouxeram para o Brasil. Então, foi um processo que, ao pouco, foi gradativo, né? E o processo também da ocupação do Brasil também foi gradativa, né? Foi transformado primeiro em capitanias hereditárias, né? Divisão de terra. Então, primeiro, todo esse processo no século XVI, século XVII, né? A agricultura, a pecuária, tudo esses processos econômicos foram acontecendo somente nesse século. Quando vai se aproximando do século XVIII, o iluminismo acontecendo também na Europa, e as ideias também mais afloradas, né, começa a acontecer outros movimentos, né, de sistema econômico, né? Então, o modernismo começa a aflorar a partir da Revolução Industrial, a partir da proximidade também da Revolução Francesa, que acontece no final do século XVIII e do século XIX, começa a receber essas influências na Europa, e o Brasil também começa a receber também essas influências. Então, podemos colocar o quê? E a partir do século XVIII, né, a partir das transformações na Europa, que o Brasil passa a receber essas influências que acontecem lá, passa a repetir aqui no Brasil, né? E quando acontece quando acontece a Revolução Francesa, né, toda a crise que a França atravessa e o surgimento de um herói chamado Napoleão, né? Então, quando Napoleão surge, nesse período do século XIX, no século XIX, ele cria toda uma dominação de terras na Europa e quer realmente que Portugal esteja do seu lado, né? Só que Portugal nega essa participação, né, com a França, e quer seguir com a Inglaterra, né? Então, a França cria o bloqueio continental, forçando, né, que Portugal ficasse realmente sem possibilidade de negociação e, com isso, passar para o lado da França. Isso não ocorre. Então, devido a essa questão, né, em 1808, no final de 1807, 1808, a família real se muda, sai de Portugal, temendo uma invasão napoleônica, né, do território português através da, da, da tropa de Napoleão, né, do domínio de Napoleão. Então, toda a família, toda uma parte da população portuguesa embarca para o Brasil, né, uma quantidade expressiva de pessoas. Aproximadamente umas 10 mil pessoas embarcaram em direção ao Brasil em 1808. Né, chegaram aqui. Né, chegaram primeiro em Salvador e depois seguiram, um mês depois, para o Rio de Janeiro. Tudo bem até aí? Está quente aqui, hein? Tudo certo, Então, eu só estou falando no chat. então, a partir daí, né, com essa pressão de Napoleão em Portugal, a família real embarca para o Brasil, chegando... Quem? Você falou Napoleão? É,
Napoleão no cinema, quinta-feira. Não tem nada mais importante. Vai cair na UERJ dia 3. É Zumbi hoje e Napoleão quinta-feira. Vavá, vamos com a gente, Vavá, vamos ao cinema. Sábado, Vamos ver, poxa. vamos Tá ver. certo. Lá tem hoje tem cinema, lá tem o Nosso Sonho, Cláudio Bochecha lá no cinema. Tá bom, vai lá. Vamos lá. Então, a partir dessa pressão, né, de Napoleão perante o território português, toda a família real e a corte, né, os ministros, né, e a biblioteca, o tesouro, joias, enfim, praticamente quase tudo é embarcado para o Brasil, né, junto com a família real, uma viagem de quase 2 meses, de uma forma cruel, né, a população que embarcaram não tinha condições nenhuma durante a viagem, alimentação, água, então foi em condições precárias essa viagem de Portugal para o Brasil, né? Então vamos agora focar, né, na permanência, na chegada e permanência da família real a partir do século XIX aqui no Brasil, né? E qual foi a relação da família real em relação à escravidão, à cultura, né, e desenvolvimento do próprio Estado, né, em si. O Rio de Janeiro em si e outros estados também, que, a partir do Rio de Janeiro como capital, não só da cultura, mas também de negócios, né, da economia, porque aqui foi a primeira sede do Banco do Brasil, na 1ª de março, né, que foi uma das construções que a família real realizou logo aqui quando chegaram aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Então, devido a essa questão da pressão de Napoleão e a vinda da família real do Rio de Janeiro, com chegada em Salvador, depois para o Rio de Janeiro, houve toda uma mobilização de espaço, né? A cidade de Rio de Janeiro não estava ainda preparada para receber essa comitiva, tanto da família real, como também toda uma parte da população, que aproximadamente, diz alguns relatos, de 10 mil pessoas, né, que estavam juntas, para poder ocupar esses lugares. Então, foi feito um projeto de desocupar algumas casas que estavam ocupadas por outras pessoas para cederem para essa comitiva, né? Então, a população se modifica. As pessoas que tinham suas casas, que construíram, tinham que sair para a chegada da família real e para suas comitivas de conde, viscondessa, todas as outras, esses títulos de nobreza também vieram junto, tivesse também acomodações próximo da família real, né? Então, o Paço Imperial, toda a construção, né, da cidade, ela ocorre a partir de 1810, começa a família chega em 1808, né, e a partir de 1810 começam as primeiras construções, como a Biblioteca Nacional, né, a, e toda as partes, né, importantes, né, para uma formação de uma sociedade é construída, porque a necessidade da cidade do Rio de Janeiro não era mais ser colônia, né, com todas as limitações de colônia. Então, ela se muda para um formato de, de extensão da coroa portuguesa, né? Então, Rio de Janeiro passa a ser um reinado também, né, fazendo parte de todos os privilégios do bem-estar que uma sociedade poderia ter aqui no Rio de Janeiro. Porque o tempo que a família chegou, né, em 1808, né, e a partida de 1889, com a República, foi aproximadamente de 81 anos que a família real ficou, é, é, permaneceu aqui no Brasil, né? Que teve o período de Dom João VI, né? Depois teve o período de Dom Pedro I, e depois o mais longo período foi de Dom Pedro II, que foi aproximadamente 49 anos de reinado dele aqui no Rio de Janeiro como imperador, né? Então vamos lá. Com a família real aqui no Brasil, né, essas construções, esse desenvolvimento
teve um aceleramento imenso, né? Principalmente na parte econômica, com a questão da construção do Banco do Brasil, com a construção também da Santa Casa, são vários outros colégios também, né? Colégios ligados também à Igreja Católica, né? A parte da educação. São vários outros meios, né, que compõem uma sociedade praticamente quase que elitista, é construído aqui no Rio de Janeiro devido à vinda da família real, né? E o Cais do Valongo, ele é construído devido à chegada, o mercado de escravos era localizado na Praça 15, né? Então, na Praça 15 era um local que estava sendo muito mal visto devido também ser chegada de turistas, né, europeus, de outros lugares. Então, para dividir esse espaço com a escravidão, com o mercado de escravos e também com a parte turística, estava colocando um mau aspecto, né, em termos de ambiente, perante essa questão da Praça 15 ser colocada dessa forma. Então, a partir daí, é necessário construir um novo cais para que pudesse chegar esses outros escravos. Então, a partir daí, se chega ao Cais do Valongo, essa construção na prainha, né, ali onde tem aquele museu do mar. Hoje, ali, toda essa parte foi revigorada, o projeto Porto Maravilha, na zona portuária, tudo ali era território de, de expansão, né? Então, vamos lá. Então, a partir daí é construído o Cais do Valongo, né? Como uma forma de sair da Praça 15 e tirar aquele aspecto negativo da escravidão ali da Praça 15, é deslocado para o Cais do Valongo, que é próximo ali da Praça 15, e ali é criado o Cais do Valongo. Mas quando é criado o Cais do Valongo, né, no final do século XVIII, ele tinha a finalidade de realmente receber uma carga imensa de africanos devido à construção e à necessidade dessa mão de obra ter o suficiente aqui no Brasil, devido a quê? Né? O projeto da abolição já estava se aproximando, né? A proibição do tráfico negreiro em 1850 também já estava vigorando. Então, isso já estava colocando o tempo curto para o uso daquele cais, né? E a necessidade e a finalidade também dele como chegada de escravos, né? Então essa é a finalidade. Então era necessário receber um quantitativo maior do que foi no século XVI, do que foi no século XVII, do que foi no século XVIII. Então, o século XIX foi considerado o século que recebeu mais escravos. Mais de 1 milhão de escravos chegaram através de navios negreiros, através do Cais do Valongo. Desembarcaram ali no Cais do Valongo, né? Então, a construção era uma construção precária, né, de pedras sobre pedras, de uma forma primitiva, bem prática mesmo, simplesmente para desembarcarem e ali começar o comércio, a venda. Então, como seria essa relação da Gamboa como venda de escravos, né? Como seria esse processo? Os escravos, ou negros africanos, né, em condições de escravos, acho que é melhor dessa forma, né, quando chegavam, eram colocados em quarentena, né? Então desembarcavam e ficavam de certa forma, em observação nos lazaretos, né? O que seriam os lazaretos? Seriam os hospitais, né? E nesses lugares ficariam ali até cuidar das feridas, cuidar de alguma doença infecto-contagiosa, cortarem os cabelos, todos eram carecas, né? Então, e depois saíam dos lazaretos e iam para a casa de engorda, que era uma outra casa no próprio Valongo. Então, além de ter um cais, tinha toda essa logística em volta, essa vida toda em volta do cais, né? Incluindo
o cemitério dos Pretos Novos também, né, que eu vou falar logo daqui a pouco. Mas, a princípio, vamos entender como era esse comércio, esse mercado de escravos na chegada no Cais Valongo, né? Então, a primeira parte seria essa, a quarentena, né, nos lazaretos. Então, ali naquele território, tinha aproximadamente umas 30 casas próprias para receber essas mercadorias, assim como eram chamadas. Seriam os mercados de venda. E esses lugares, antes de receber essas mercadorias, primeiro passavam por esse processo da quarentena, né, os lazaretos, onde eram tratadas suas feridas, eram tomados remédios, chás, enfim, tudo que podia ter para que pudesse ter um melhor aspecto de venda, né, mas não era por caridade, simplesmente para que pudesse melhorar o aspecto da mercadoria, da peça, assim como eram chamadas peças, né? Então, até mesmo nos registros de venda, eram peças que eram assim colocadas, né? Eram chamadas. Então, a partir daí, essas peças, né, eram colocadas, né, por idades também. Crianças tinham valor, né, as mulheres tinham outras, as mulheres magras eram chamadas mulheres cabras, porque serem magras, e seios menores, né, mulheres vacas, aquelas mulheres tipo para ama de leite, né, mulheres com ancas grandes, que era paredeira, para poder ter mais filhos e gerar mais lucros. Então, essas características foram encontradas também nos registros, né, de chegada, nos próprios mercados de escravos, que tinha que fazer essas anotações. E os sobrenomes eram sobrenomes dos seus senhores, que depois da compra levavam o sobrenome como o primeiro nome que é escolhido nesse batismo, né, que a Igreja Católica batizavam, ou no próprio navio antes de embarcarem, ou aqui mesmo, na terra, ou na própria fazenda, quando era embarcado, ou outro lugar que era embarcado. Esse ritual do batismo e essa justificativa da fé sempre aconteceu. Então, todos tinham essa questão do batismo também dentro desse processo, né? Então, vamos lá. Essa venda de escravos, a partir daí, né, a partir dos lazaretos, né, que eram os hospitais, que eram chamados, e depois para a casa de engorda, que era o lugar para engordar mesmo, a palavra já fala engordar. Então era para ficarem mais fortes, comiam muito angu, muita carne, ficavam ali ganhando peso, e depois desse processo todo de cura e de engorda, eram colocados nessas pequenas casas, que até hoje algumas existem lá na região da Gamboa, que eram os armazéns onde os fazendeiros, onde os nobres chegavam e compravam, escolhiam suas peças para levarem para os seus lugares do Brasil todo, eram transportados através de carroças, ou mesmo caminhando, eram vendidos, negociados, né? Então, toda a questão também dos escravos, os africanos que morriam, né, antes de embarcarem, que era uma quantidade também imensa, devido à grande quantidade que estavam desembarcando, a quantidade de morte também foi muito expressiva, né? Então, esses mortos, esses africanos que morriam, né, esses corpos eram retirados, né, colocados, eram quebrados, todos eram quebrados, escarniçados e colocados numa fogueira. Então, tinha todo esse ritual com os corpos dos africanos, né? Eram quebrar, eram queimar, né, e enterrar em covas rasas. Então, quem assistiu o documentário, né, o Caso Valongo e o Sangue da Terra, perceberam que o cemitério dos Pretos Novos não é um cemitério de corpos inteiros, como a gente vê qualquer cemitério dito normal, né? São cemitérios de ossos quebrados, né? Ossos que tinham necessidade de serem quebrados devido ao espaço para caber mais e mais e mais corpos naquele pequeno espaço. Então, o quantitativo de camadas de ossos quebrados nesse espaço chamado cemitério dos Pretos Novos é imensa. Devido à morte súbita, né, que acontecia devido aos maus tratos, morriam, não tinham lugar para enterrar,
Então, esse lugar próximo ali mesmo da Gamboa, hoje é um museu, chamado Instituto dos Pretos Novos, onde se pode ver esse cemitério e as covas rasas que eram colocadas à flor da terra, né? Assim como muitos autores falam sobre aquele território. Então, a Gamboa, né, o Santo Cristo, toda aquela parte ali foi muito misturada, né, em termos de comércio, negócios, festas, prostituição, tudo ocorreu ali aquele pequeno espaço onde tudo ocorria. E muitos tinham, já que era o século XIX, a sociedade já estava bastante misturada, né? Muitas miscigenações já tinham acontecido. Então, era o final de tudo, era o final do ciclo também da monarquia que estava se aproximando, era a abolição também que estava se aproximando. Então, o Brasil, nesse período do século XIX, nessa passagem do meio quase para o final, se aproximando da República, muitas coisas aconteceram, né? Muitas questões culturais também ocorreram ali, né? Tinha também alguns personagens que surgiram, como Tia Ciata, que era uma baiana que vendia os quitutes e vendia ali na Largo da Carioca, né? Então, essa relação de algumas baianas, de alguns vendedores, eram chamados escravos de ganho, né? Então, esse período do século XIX, essa relação de escravo de ganho já estava ocorrendo bastante, né? Que seria essa relação de sociedade do escravo com seu senhor ou com sua senhora. Ele vendia o quindim, o bolinho de estudante, o angu, né? O angu também era muito vendido nas ruas, como almoço, como comida, e as baianas tinham esse hábito de vender angu, né? Com um molho de moídas de carne, de variados. Então, essa questão da tradição do angu à baiana vem desse período, né? Vem da comercialização deles também na Praça 15, na Largo da Carioca. Então, esse comércio do escravo de ganho, da escrava de ganho, acabou gerando também muitas liberdades devido à possibilidade de muitos conseguirem acumular algumas quantias de dinheiro e comprar suas próprias alforrias, antes da abolição. Então, existiam muitos escravos libertos nesse período também, misturados. Existiam escravos que tinham escravos, ex-escravos que tinham escravos. Então, essa relação no século XIX começou a ter várias misturas devido a terem acontecido 3 séculos de convivência, né? E o século XIX foi toda uma abertura que a família real trouxe e permaneceu por 3 gerações aqui, né, 2 gerações e meia por aqui, no Brasil, que trouxe muitas transformações, né, intelectuais, culturais, que aqui também se misturaram com a cultura indígena, né, com a cultura africana, e começou a ter essa miscigenação não só carnal, mas também de cultural, né, gerando novas culturas, né? Então, ali naquela zona portuária, tem um histórico, né, dessa questão da Tia Ciata ser uma senhora que virou um nome naquele território também, dela facilitar reuniões políticas também, intermediar melhoras para as condições dos negros naquele período. Então, são personagens que surgiram, né? Donga, João da Baiana, Heitor dos Prazeres, que deu o nome para o espaço com uma pequena África, né? Que após a abolição, né? Logo depois após a abolição, aquilo ali se tornou também um lugar que muitos escravos libertos não saíram dali, permaneceram ali. E ali também teve o quilombo, né? Da Pedra do Sal, e alguns que permaneceram em formato de uma forma de comunidade também ali. E dentro desse processo todo da divisão, né, dos abolicionistas, em que caminho seria o melhor para o Brasil em termos de liberdade, né? Uma abolição emancipada ou uma abolição radical, né? Então existiam esses 2 caminhos, esses 2 modelos, e a parte política se dividia, né? Então tinha Joaquim Nabuco, José de Alencar, que defendia uma abolição emancipada.
que seria uma abolição emancipada? Seria uma abolição gradativa, né? E ela seria dando liberdade aos poucos, gradativamente, cedendo, e com isso também possibilitando de ter uma terra, de ter possibilidade de sustento, até a liberdade total. E outra ala política, como Luiz Gama, José do Patrocínio, defendia uma abolição radical e já imediata, que aconteceu no dia 13 de maio de 1888. Uma abolição radical, e não uma abolição emancipada, que muitos defendiam com medo também que a abolição radical, né, pudesse gerar uma revolução perante aos negros, um quantitativo que existia nas fazendas, nas casas, no centro urbano, pudesse ter uma rebelião desses negros devido a essa liberdade da noite para o dia. Então, mas acabou se amenizando, né? E esse modelo, né, de abolição emancipada foi um modelo na Inglaterra, né? A Inglaterra, de certa forma, foi uma das primeiras a trabalhar a questão da abolição, mas foi uma abolição emancipada, e no sul da Inglaterra eles já trabalhavam essa questão dessa transição dos negros que trabalhavam nessa parte da agricultura, já transitando para o período, para a parte industrial, né? Então, já essa transição de escravocrata para mão de obra operária, né? Então, na Inglaterra já fez essa proximidade de transformar aqueles negros em trabalhadores e não mais em escravos, diferente de outro formato de abolição. E na França houve essa tentativa também de fazer essa abolição emancipada, mas não teve esse mesmo sucesso e acabou levando para a miséria das suas colônias e dificuldade mesmo de sobrevivência. Alguma pergunta aí? Eu não vou direto. Por enquanto não tem no chat não, Vavá. Então vamos lá. Então, para que possamos entender todos esses 3,5 séculos de escravidão que houve aqui no Brasil, e cada século com as suas particularidades perante ao crescimento de territórios brasileiros, principalmente na parte econômica, como o café, como a mineração, né? Então, outras fontes, né, na qual a mão de obra, somente a mineração e o café naquele período, eram fontes de lucros, né, que pudessem também ficar prejudicadas de quem iria fazer. Então, toda essa mudança, né, de governo, de acabar a monarquia para a república, né, e a abolição da escravidão. Então, como trabalhar essa nova sociedade brasileira, né, que estava surgindo. Então, dentro desse contexto todo, né, que estamos discutindo, tem a cultura também. A cultura também nasce no caos, né? Então, a cultura, ela nasce ali na Pedra do Sal, com a capoeira, começa também com o João da Baiana, traz o pandeiro, começa a trazer outros instrumentos, e ali começa a surgir o samba, né? O samba de roda, o candomblé e outras religiões africanas começam a acontecer ali também, como uma forma de festejo, e ali começa a crescer também a necessidade de ir para outros espaços, né? Então, o Morro da Providência, que é do próximo, começa a surgir a primeira favela do Rio de Janeiro, é o Morro da Providência, onde sobe a parte da população negra, começa a ocupar esses espaços, que hoje em dia se espalhou para vários lugares, como seria um formato como o quilombo, né? Procurar lugares altos para se proteger e desenvolver uma proteção. E aqui surgiu, no Morro da Providência, esse primeiro formato de comunidade, depois se expandiu para o Morro da Mangueira, depois foi chegando lá para Tijuca. Então, devido a esse projeto de não ter um futuro pós-abolição, né, um quantitativo também, que houve, principalmente nessa chegada em massa no século XIX aqui para o Brasil, houve todo
o que fazer com essas pessoas, né? Que trabalho oferecer para essas pessoas que agora estão libertas e como elas vão se alimentar, como elas vão sobreviver. Então, daí surgem todas as desigualdades, né? A partir daí, né, desse início do século XX, já estava praticamente já nos primeiros sinais da nova era, começa também essa era da falta de, né? Então, eu sou liberto, mas como vou me inserir dentro dessa nova sociedade? Se eu não tive direito ao estudo, né? Se eu não tive direito à educação, né? A uma boa alimentação. Então, vários itens foram negados nessa formação. Então, como vou ter a inclusão dessa sociedade que foi explorada, né? Que foi trazida à força e para essa formação, né? Do Brasil colônia? E qual seria a recompensa, né, por tudo isso? Então, eu acho que mais ou menos... Professor, Oi, pode falar? a gente tem uma pergunta aqui da Ana Vitória Venâncio. Pode Ela está falar. perguntando o seguinte: então, se houvesse a abolição emancipada aqui, não teríamos tantas marcas de desigualdade socioeconômica nesse viés racista? É uma questão que podemos analisar, né? Mas esse foi uma forma humanista de pensar através desses poetas, escritores, né, como José de Alencar e Joaquim Nabuco, esse modelo que já existia lá na Europa, né, na Inglaterra, que exerceu essa abolição emancipada, como uma forma de uma integração gradativa, né? E essa inclusão gradativa pudesse, de certa forma, amenizar a miséria que ocorreu em vários outros lugares com a abolição radical, né? Eu não sei como, só realmente naquele período, não saberia como seria esse modelo de abolição emancipada com a realidade brasileira, porque a realidade brasileira é uma coisa, a realidade da Inglaterra é outra, né? A Inglaterra é uma ilha pequena, e aqui é um continente, um território gigantesco, e o quantitativo de escravos é muito maior do que nos Estados Unidos, muito maior do que qualquer outro lugar. Foi o país que mais receberam africano em condições de escravo, foi o Brasil. Então, como trabalhar isso de uma forma emancipada e gerar inclusão de todos? É uma coisa para se discutir. Deu para responder? Deus sim, ela agradeceu. Tem mais alguma pergunta? Vamos lá. Está dando Por para entender a enquanto só tinha. lógica da. Ah, tem outra aqui, desculpa, professor. Leis como a do ventre livre, sexagenário e outras não podem ser consideradas um tipo de abolição emancipada, mesmo que não fossem eficientes? Sim, mas também existem umas questões que se confundem, como o modelo de uma abolição emancipada, ou também com ou interesses, né, que, de certa forma, a Inglaterra já estava pressionando, né, que o Brasil já trabalhasse essa questão da abolição, devido a quê? O modelo econômico na Europa já estava em transição, né, já estava saindo daquele modelo escravocrata dominador, né, indo para a questão do trabalho, né, a mão de massa, né, a mão operária. Então, a Revolução Industrial e o projeto do capitalismo, do modernismo, já estava batendo a porta. Então, essa tinha validade para acabar com a abolição de qualquer forma. Ela não teria que seguir. Mas esse processo de não seguir, que cada país, né, trabalhou de uma forma diferente, né, o Caribe, né, o Uruguai, então todos os outros tiveram Cuba, então tiveram um processo diferente dessa liberdade, né? Acho que é muita questão que mistura também o social, né, a economia local também, tudo são fatores que influenciam também nesse processo todo. Entendeu? Os Estados Unidos têm outras oportunidades, né, que aqui talvez não tenha. Mas também o quantitativo de escravos que chegaram lá foi 10 vezes menos do que aqui.
né? Então, teve isso também. A Camille fez uma nova pergunta. E a abolição emancipada não poderia ser usada como uma desculpa para perpetuar a escravização? Também o fascismo, né? Tudo pode ser também ser uma forma de você levar e com isso ganhar tempo e cair no esquecimento, como acontece hoje nessa cultura nossa de coisas que não tem soluções e vão te embromando, né? A palavra embromação, né? E com isso poderia também, tudo é no risco. E essa linha radical que era do Luiz Gama e do José do Patrocínio, que era uma sala mais radical, eles não queriam esperar esse processo da emancipação gradativa. Eles queriam, da noite para o dia, já libertar. Eles não acreditavam que talvez pudesse não acontecer, né? Então, essa ala radical, eles estavam dispostos a saber o que vai dar. Ou se vou passar fome, ou se vou morrer, mas não importa, eu quero a liberdade. Então, se dividiu muito em relação a esses dois caminhos, né? Qual o caminho ideal para essa inclusão? Porque quando você traz mais de 1 milhão de escravos em um período curto e 3 séculos e meio, durante esses 3 séculos e meio, o quantitativo manteve esse fluxo de chegada e distribuição no território brasileiro dessa comunidade negra, ela não some da noite para o dia, porque ela aumenta, né? Ela foi miscigenada com a cultura branca, com a cultura indígena, com os próprios negros. Então, essa população ela cresceu, multiplicou. E é uma população, com o decorrer, já no século XIX, já não é uma população distinta, ou indígena, ou negra ou branca. Agora é uma população brasileira, resultado dessas três misturas, ou mais, né? Então, já essa geração no século XIX é uma geração de grande parte, inclusive Dom Pedro II, ele nasceu no Brasil. Então, ele também é brasileiro, né? Então, ele seria uma representação dessa geração de brasileiros, incluindo Dom Pedro II, que nasceu aqui no Brasil, dessa geração misturada em termos de raça, né? Em termos de cultura. Então, a formação do povo brasileiro ela surge, começa a se solidificar como uma sociedade morena, com uma mistura de louros, com índio, com negro. Então, essa mistura de peles, de cores, dá esse resultado que nós temos hoje, né? Dessa beleza particular que o brasileiro tem e a brasileira tem, que é essa mistura. Então, o perfil do brasileiro como cidadão, ele surge a partir do século XIX, com a primeira geração praticamente dessas misturas começam a surgir, né? Então isso é a nova sociedade, né? Isso que vai gerar no processo futuro essas novas classes sociais que vão começar a surgir com esse formato do Brasil jovem, mais ou menos por aí. Tem a pergunta também da Joelma. Então, podemos dizer que com a primeira lei, os senhores já sabiam que em pouco tempo a abolição chegaria? Não foi nada por bondade, foi tudo pensado, né? Então, acho que a gente temos que associar o paralelo com a Europa. A Europa estava passando por um processo já de transformação econômica e na qual ela dita o modelo para o mundo todo. Então, a transição, quando eu coloquei no início do nosso bate-papo, quando o Brasil é descoberto no século XVI, o Brasil é descoberto já no período da ciência, das grandes descobertas. O Brasil não foi descoberto na Idade Média, nem na Idade Antiga, como teve esse processo na Europa. Não. E sim, teve todo esse processo, mas aqui, com os nossos povos originários, né? Nossos povos primitivos indígenas, tivemos todo esse processo da antiguidade, o paralelo com a Idade Média, tivemos tudo isso aqui, mas não está nos anais acadêmicos como referência, como está na Europa, com a literatura greco-romana, de Platão, Sócrates, onde tem toda a literatura como referência mundial do mundo acadêmico. Então, a nossa cultura dos povos originais, agora que está sendo valorizada como povos antigos, também para serem estudados, também como os povos africanos também, que tão antigos quanto, não tiveram lugar de espaço para se estudar esse início da história do mundo. Então, nós temos a nossa referência é a história ocidental do homem branco.
né, que é o homem das cavernas, a arte rupestre das cavernas, a civilização do fogo, da roda. Então, todas essas referências vêm do europeu. Então, a cultura africana, a cultura indígena, ela não é muito explanada com respeito como início também da humanidade. Então, a nossa referência é greco-romana, né? Platão, é Sócrates. Quem vai fazer curso de direito vai estudar direito romano, porque veio da cultura romana a leis, né? A Sócrates, né? Aristóteles, todos esses filósofos, eles são os pensadores, né? Arquimedes na matemática. Então, tudo isso com os pensadores. Embora também teve a matemática na África, teve na China, na Índia, mas a referência é mundial, é a Europa. Então, a nossa referência como sociedade ainda é essa referência, eurocentrismo, né? do eurocentrismo, infelizmente. Vamos lá. Estamos chegando lá, então agora estamos pegando a lógica da coisa. E a questão que vocês entenderam, como ali o cais do Valongo não era simplesmente um cais de chegada de africano, mas também tinha todo um envolto de processos, né, que faziam parte daquilo ali. Quando a chegada, né, eles não eram automaticamente vendidos, não eram automaticamente colocados no mercado de escravos. Eles eram colocados em quarentena, né, desses lazaretos, né, que eram chamados, que eram hospitais, né, de tratamento, de cura, e depois eles passavam para essa outra casa, que era a casa da engorda, né, que seriam engordados, né, para criar uma aparência melhor, economicamente também, para serem comercializados. Então, isso seria... Tem mais uma pergunta, professor. Pode falar. Da Ienai. Ienai, minha ama de leite era filha de escravos e dizia que mesmo após a abolição, seus pais continuavam seus escravos, pois eram açoitados e obrigados a continuar trabalhando. A abolição no Brasil não foi apenas uma cópia falsa do que ocorreu no exterior? A questão do sensível, né, do sentimento, do afeto, eles também aconteceram durante esse período, né, da afetividade, a partir da ama de leite, né, que tem toda essa relação maternal, né, de amamentar, né, e não tem como você amamentar sem fazer carinho, né, sem acalentar, né, sem ninar, né, sem cantar uma cantiga, sem cuidar, né? Então, todo esse processo é sem sentimento. Então, a liberdade, o pertencimento, pertencer a alguém em forma de escravo ou em forma de mercadoria, isso acabou gerando também uma falta de oportunidade, de opções de que fazer, a não ser aquilo ali. Então, muitas mulheres, somente essas senhoras que foram amas de leite, e dentro do mercado de escravos, quando elas chegavam, elas eram separadas, como eu falei naquele período ali, eram separadas como mulheres para realmente procriarem e amamentarem, né? Porque muitas senhoras também da corte não tinham leite, então eles não queriam ficar amamentando seus filhos por muito tempo. Então, essas amas de leite também eram escolhidas para também amamentar os filhos da nobreza branca, né? Então, esse papel pós-abolição, que muitas continuaram ainda, mesmo após a abolição, continuaram trabalhando, se transformando como empregada doméstica, mas uma empregada doméstica, de certa forma, sem salário, ou através da troca de comida, ou pela moradia. Então, acaba sendo uma escravidão também. Muitos casos aconteceram isso, morreram ali mesmo, né? Acho que pode ter sido um pouquinho por aí. Perfeito, professor, obrigada. Mas, então, sobre essa questão que eu falei, sobre todo esse envolto do caso do Valongo, isso aí seria interessante que vocês tentassem analisar, né, qual o nosso papel como historiador que temos que fazer, né? Nós temos que usar o nosso imaginário daquilo que não temos como documento, né? Quando não há documentos, não tem fotos, não tem nenhuma referência,
nós temos que trabalhar o imaginário para criar uma ponte perante aquilo que nós temos no material. Então, existem várias pontes que o historiador cria para poder entender como era aquilo, né? Por que uma senhora comprava um escravo como investimento para que pudesse, na sua velhice, ter um bem para cuidar da pessoa, pudesse comercializar. Então, essa era a visão que a sociedade daquele período tinha em relação à mercadoria de uma pessoa em condições de escravo, né? Então, qual seria, então, dentro da psicanálise, dentro de um entendimento do comportamento social, qual seria essa não culpa, não ter culpa de escravizar o outro? Que me levava a ter essa frieza de chicotear, de colocar uma argola no pé e prejudicar esse caminhar. O que seria essa crueldade que vem lá dos primórdios e se repete na escravidão africana, sem levar a culpa? Então, essa questão da culpa também é objeto de estudo perante alguns historiadores que levantam esse caminho. Por que você não se sensibiliza perante a tortura e perante o que te coloca acima de Deus, perante quem acredita, né? Perante essa crueldade, né? Essa justiça de moldar aquele ser através da tortura e da punição, o seu modo ideal de comportamento, né? Então, tudo é moldar para um comportamento servil. Então, a servidão é também um processo de vários estudiosos que acreditam que a servidão é um processo também psicológico, né? E dentro da psique, ele é um fator frágil de dominação, né? Então, a partir daí, se coloca o domínio, né? A força do poder da palavra, da persuasão, né? Da questão da venda, né? Então, tudo isso está muito próximo dos modelos ligados ao capitalismo, né? Que vem nessa força do patrão, do domínio, do senhor, do coronel. Todas essas instâncias de poderes, elas estão muito agregadas também com esse fator da sua personalidade, né? De como você constrói essa personalidade para que você possa exercer esse poder plenamente com vigor, né? Não adianta você ter simplesmente ter o poder e não ter o vigor daquilo e a coragem de exercer aquilo, e até que ponto também da crueldade de você exercer aquilo e sem culpa, né? De uma forma que faz parte do projeto, que aquelas pessoas não têm alma, aquelas pessoas não têm intelecto suficiente, então eu posso castigá-la sem ser um pecado dentro do conceito da Igreja Católica. Então o pecado não existe, porque são pessoas que nasceram simplesmente para servir e mais nada, somente isso. Essa é a visão. Deu para entender mais ou menos esse processo do Brasil e o processo escravocrata e o crescimento, né, como foi acelerado, né, com a vinda da família real, né? Porque, querendo ou não, o Brasil começou com essa vinda da família real, com a questão de Napoleão, né? Mas poderia ter voltado antes. Tanto é que Dom João ele voltou em 1821, né? Depois Dom Pedro I volta em 33, né? E depois o Dom Pedro II continua, quase 50 anos no reinado. Então não foi uma vinda de permanência, não foi uma fuga rápida, vou fugir e depois volto, porque Napoleão perdeu a guerra. Então a normalidade na Europa estava se fazendo. Tanto é, né, que teve a missão francesa, né, que foi autorizada, né, para pudesse vir aqui no Brasil fazer os registros, né, com Debré, Genda. Então, todos esses desenhos que nós temos do Brasil colonial foi tudo um projeto da missão francesa que tiveram aqui para poder registrar todas essas mudanças da sociedade, das construções, da Praça 15, da nobreza andando nas carroças, nas carruagens, né? As quituteiras vendendo nas praças. Então, tudo isso foi
registrados através das aquarelas desses dois pintores, né, dentro da Companhia Francesa de Artes, né, Rugendas e Debré, né? Então, mais ou menos por aí. Então, a cultura também, dentro desse processo da família real, veio muito forte também no Brasil, né? A música clássica, a biblioteca inteira de Portugal, com mais de 600 livros, veio para o Brasil, né? Então, a cultura e a educação fizeram parte também desse período de quase um século que a família real esteve aqui. 81 anos, aproximadamente, foi o período que a família real esteve aqui no Brasil, e trazendo essas mudanças que uma colônia simples não teria, sem a presença da família real. Ok? Vamos lá, mais uma pergunta aí, galera. Senão eu fico rouco. Vamos participar. Pessoal, se vocês quiserem abrir também o áudio para falar, fiquem à vontade, tá? Eu estou aqui de olho no chat. Vamos lá, vamos participar, galera. Andressa, pode falar. A Andressa Ferrari levantou a mão. Vamos lá. A hora é essa. Qual é a pergunta? Ah, ela apertou sem querer. A Joelma falou aqui, professor. Verdade, professor. Crescemos ouvindo essa frase: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E essa carga que insistem em colocar no negro é resultado do que viveram no passado. Muitos não percebem que ficou no passado, infelizmente. E temos também a Juliana Salvador. Quais foram as mudanças ao longo do tempo no funcionamento do Cais de Valongo, considerando a evolução das políticas relacionadas ao comércio de escravos? Então, como eu coloquei, né, com essa proximidade da pressão na Europa da mudança econômica, né? O capitalismo já dava sinais a partir da Revolução Industrial, né, da questão na Europa, principalmente na Inglaterra, né, com as indústrias começando a prosperar, né, como tecido, como a máquina a vapor. Então, tudo isso já estava começando a ser o futuro, né? E nesse futuro que estava já iniciando lá somente na Inglaterra, não combinaria mais ter o processo escravocrata tanto nas colônias como no mundo todo. Então, o Brasil não faria mais parte desse processo meio primitivo em termos de economia. Então, tudo isso seria o novo processo econômico que o mundo iria embarcar, que é o capitalismo. Então, tudo que não combinaria com os processos escravocratas, e sim de mão de obra assalariada. Então, a partir dessa mão de obra assalariada, estaria tendo todo esse processo do acúmulo de capital, né, de propriedades privadas, né, de investimento, letra de câmbio, tudo isso começa a surgir, né, investimentos, né, a burguesia começa a se estabilizar com mais força, aí essa burguesia se transforma em empresários, né, industriais. Então, toda essa classe de famílias tradicionais que é hoje industriais surge aí, né, o início, né, dona de cosméticos, donos de qualquer coisa industrializada, surge aí que até hoje permanece, né, as permanências históricas. As permanências históricas, mais ou menos, é isso. Né, começa lá e as gerações vão levando, né, como uma questão que todos nós consumimos é a cerveja. Enquanto desde o século XIX já existe várias marcas de cerveja já existem desde aquele período, entenderam? Então a indústria ela vem nesse formato do capitalismo e com esse processo também gera toda esse novo formato de sociedade que não caberia mais esse formato de escravidão. Então não é nada, já estava no projeto, né? Isso aconteceu. Vamos lá? Mais perguntas, pessoal?
A Gabriela. A casa da tia Seata funciona até hoje, sob o comando da bisneta dela. Interessante ressaltar que o local onde hoje funciona a casa era um antigo banheiro público, para ver o valor que deram a ela. Isso foi obra governamental? Ali existe um projeto, né, pela zona portuária, chamado Porto Maravilha, né, onde eu conheço, inclusive, essa neta da tia Seata, Geisa. E acho que tudo esses patrimônios, né, esse patrimônio negro, né, que, de certa forma, nunca tiveram tantos valores, até o mesmo caso do Valongo, né, ele foi soterrado, né, e depois ele foi construído, em cima dele foi construído o Cais da Imperatriz, em 1843, para receber a Imperatriz Teresa Cristina, que veio de Duas Sicílias para casar com Dom Pedro II. Então, o embelezamento da cidade, ele surge também nesse processo final, já se aproximando da República. Então, a monarquia quer embelezar a cidade nesse período, né? E o Cais Valongo é soterrado, né, com a construção do Cais da Imperatriz, e é tapado em cima dessa, mas um cais totalmente embelezado com esculturas, com estátuas, com chafariz, todo aquele modelo europeu de embelezamento foi colocado no caso da Imperatriz, algo que não existia no caso do Valongo. Então, quando ocorreu as obras do Porto Maravilha, nas escavações, foi primeiro, e antes, depois, quando acabou todo esse período da monarquia, foi construído a Praça Jornal do Comércio, que foi a última etapa através do prefeito Pereira Passos, né? Então, a última etapa de camadas ali na zona portuária foi o Cais do Valongo, o Cais da Imperatriz e, por último, a Praça Jornal do Comércio, que gerou ali toda aquela parte do Cais do Porto, né? Então, o soterramento do patrimônio brasileiro sempre foi normal. Imagina uma casa de tia Seata não ia também sumir. Existia um palácio ali próximo ali na praça, na Cinelândia, foi destruído, foi tirado. Então, vários patrimônios foram construídos, foram retirados simplesmente pelo progresso da modernidade. E Pereira Passos foi um dos que destruíram mais patrimônios nesse período do início da República, né? Então, vamos por aí. Então, acho que seria isso, mais ou menos. Acho que o caso do Valongo, ele só foi um período curto de existência, simplesmente para aquele período mesmo de recebimento de escravos e comércio de escravos. A finalidade dele era essa, né? E com isso teve toda uma vida em volta do Caso Valongo também, que passou a ser objeto de estudo, essa vida paralela, que seriam essas casas de vendas de escravos, esses bancos que ficavam sentados, as crianças, os adultos, as mulheres, nesses bancos para serem observados e negociados, e dali serem levados para as fazendas, para casas, mesmo ali, casa da nobreza, para serviços domésticos. Então, existia essa finalidade. Então, você ali no mercado de escravos, você escolhia que finalidade você queria comprar seu escravo. Seria para trabalho forte, né? Precisaria de pessoas com força para ir para a terra, precisaria de pessoas finas para ir para a cozinha, ou mulheres que soubessem cozinhar, ou fazer faxina em casa, ou para pudesse ser mordomo, fosse uma pessoa. Então, isso era observado e era separado e classificado também por valores, né? Também. E dentro também, lá na zona portuária, também tinha venda também de ferramentas de tortura, né? Todas essas correntes, algemas, tudo isso, todas essas partes, né, de tortura e de sofrimento eram vendidas ali também. Então, era uma feira do terror, né, de venda de escravos, de vendas de equipamento de tortura também, né, de prostituição, né, comércio de comida também.
eram comercializados também frutas, peixe. Então, era uma mistura de tudo, né, ali em volta, né, e a marginalidade também começava a surgir, assassinatos. Então, toda aquela zona portuária começava a surgir também uma nova característica que ali começava a nascer. Capoeira também, né, o samba, propriamente dito. Hoje em dia tem um samba de Pedra do Sal, lá, às segundas-feiras. Isso é uma tradição que vem desde aquele período, né, de usar o samba como referência de diversão após o trabalho, né? E após também a escravidão, teve os trabalhos que ali aconteciam de biscate, né? Os estivadores, né? Então, os estivadores foram classe de trabalhadores autônomos que eram contratados a partir de chegadas de mercadoria. Então, eles estavam por ali, não tinha como ir para casa, tinha que ficar por ali ligados, quando vai chegar o próximo carregamento para ganhar um dinheiro na hora. Então, os empregos alternativos, né, como os estivadores, foram surgindo, como também os vendedores ambulantes também, e outros também eram comercializados para o governo, né, para a limpeza pública. Então, tinha uma parte de escravizados que trabalhavam no governo como lixeiros, que foram os primeiros lixeiros urbanos, que faziam a limpeza urbana, que eram chamados de homens-tigres. Por que homens-tigres? Né? Então, homens-tigres eram negros que trabalhavam nessa limpeza urbana, né, da limpeza de dejetos de fezes nas casas, né, limpeza de água, limpeza de rua, tudo isso que hoje em dia nós chamamos de conlurbio e tudo mais, mas naquele período era de uma forma de insalubre, né? Então, a pele dessas pessoas ficava manchada de micose devido a essas fezes que caíam na pele e ficavam em forma de risca, parecendo tigre. Então, teve o apelidar dessa classe de africanos de homens tigres, devido ter essas manchas na pele, devido a esse trabalho de carregar fezes no período da formação da cidade, né? Da questão sanitária, que era gravíssimo, a questão sanitária naquele período da formação da cidade. Então, não tinha esgoto, não tinha como você trabalhar essa questão mesmo, de onde trabalhar essa questão sanitária na cidade. Então, quem trabalhava também essa classe eram os escravos também, que serviam no serviço público, escravos públicos da coroa. E aí, galera? Professor, a Thaís comentou, né, que houve uma tentativa de apagamento dessa parte da história, a urbanização da cidade, a valorização do espaço, né? A Ana Vitória Venâncio comentou que vi uma consideração agora há pouco, que em vários locais do mundo existem museus em memória do Holocausto Judeu. Por que não existe um museu da escravidão no Brasil? Seria uma tentativa de apagamento da escravidão na história? Então, lá no espaço, Instituto dos Museus, os Pretos Novos, é um museu, né? E aí próximo a ele tem a Casa do José Bonifácio, né? Que também é um espaço também que é chamado de Museu da Cultura Negra. Mas não é os próprios achados que foram encontrados lá no Caso do Alonso, nessa redescoberta das escavações, né? Que foi quase uma tonelada de objetos, tanto da origem africana como de origem dos dominadores, que poderia estar também dentro de um museu, né? Então, o Cais do Valongo ele foi tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, recentemente, em 2010, 2011, por aí. Então, o nosso processo, o nosso patrimônio, somente o Cais do Valongo, que é o patrimônio mais recente da herança africana, ele ainda é muito... ainda falta muita coisa, porque dentro do processo que eu estava lá, em 2011, quando eu fiz o documentário, eu participei dessa redescoberta e vi que ali era um projeto para ser um memorial, né? Semelhante ao que tem lá nos Estados Unidos, em Nova York,
que foi encontrado também no cemitério lá no meio de Manhattan, né? Esse cemitério foi encontrado lá, e dentro desse cemitério que foi encontrado lá na cidade de Nova York, virou um museu, virou um memorial com figurinos, com ambientação, de como era aquele ambiente na época, então todo um cuidado, né, de pesquisa, né, e ambientar também o espaço para que o público pudesse sentir realmente como foi, como era aquele ambiente no passado. Então, todo esse cuidado, né, com a história, com a importância dessa população dentro do contexto histórico, tudo isso é muito importante. Mas a gente vai conseguir, com certeza. Salto, né, dentro do comentário, tem um professor chamado, recordo, uma Universidade da Bahia, e ele coloca toda aquela crueldade ali, que chegavam, morriam, eram quebrados seus corpos, e não tinha uma cerimônia de fúnebre para essas pessoas, né? Então eram enterrados sem nenhum cuidado em relação ao sagrado, né? Então isso foi um dos questionamentos perante ao corpo negro, né? Então como ser humano, né? Então essa questão de, de ser dono de alguém, de dominar alguém e colocar essa pessoa para ser um capataz, né? Uma pessoa que seja de sua propriedade, né? Ser sua propriedade. Então isso é muito uma questão muito estranha em termos de mentalidade de posse, né? Como posso ter uma posse de um ser humano que não seja nem filho né? Posse de ninguém, nem mãe, não existe nem posse de filho, né? Então, meu filho, minha esposa, ninguém é de ninguém, né? Então acho que possamos entender isso, o primeiro passo é esse. Mas o ser humano, no passado, acreditava que pudesse realmente ser dono de alguém e não ter culpa perante esse patrimônio que se julgava ser um patrimônio material e vivo, né? Animado, né? Isso que era mais questionador, era isso, né? Então, essa desconstrução dessa sociedade perante ao outro, que aquele ser é igual a ele, é um ser humano igual a ele, não é para ser um processo de escravidão, isso é uma destruição que está sendo até hoje, né? Essa desconstrução que é o racismo. E hoje em dia é o formato do racismo, essa não aceitação dessa inclusão dessa sociedade negra através dessa visão elitista, que colocou no passado que essas pessoas não tivessem intelecto suficiente para poder ser um médico, ser um advogado, ser uma instância de poder, devido a ser inferior ao intelecto, né? E a questão da beleza também, da estética, né? O cabelo crespo, o cabelo liso, a pele mais escura, a pele mais clara. Então, todos esses conceitos estéticos também colocaram como padrão a beleza greco-romana de beleza. Então, o que é o belo? Né? O que me fascina? Então, tudo isso é um questionamento que está totalmente ligado ao diferente. Então, tudo que é diferente me coloca num papel de discriminatório perante não ser igual a mim. Então, isso é um dos pontos que a sociedade hoje está discutindo. O que gera hoje o racismo no esporte, que gera essa facilidade que a gente está vendo na mídia diariamente, de vários exemplos na escola, no shopping, que as pessoas não estão tendo mais pudor em ser racista e antirracista. Poucos são, né? São mais racistas do que antirracistas. Então, o que leva essas pessoas... Saíram do armário, né, Vavá? Saíram. O que faz essas pessoas não terem mais pudor em relação ao falar o que eu penso? Aí eu coloco o celular. Hoje em dia, tudo é filmado. A tecnologia do smartphone chega com uma forma também que acabou explicitando aquilo que estava ocultado, né? Durante a tecnologia que não existia nos anos 80, nos anos 70, não existia essa prova real. Então, já existia todos esses fatos, já aconteciam no cotidiano, mas não eram registrados por falta de tecnologia.
Então, a tecnologia hoje nos facilitou de colocar em voga, entender esse modelo da sociedade cruel. Por vezes a gente nem imaginava que existia tantas pessoas cruéis misturadas. Não estou colocando na massa, mas pensando, pegando ali pessoas realmente cruéis e nem sei se fazem parte desse período da história. Não sei, parece que elas vieram lá do primórdio, né? Lá da Idade Média, dos mais bárbaros, ou então dos vikings, entendeu? Em termos de crueldade, em termos de falta de resiliência, né, perante ao outro. Professor, a gente já vai caminhando para o final. Temos ainda 2 perguntas. Agradecer ao Porra, foi senhor e tão todo mundo que rápido. está aqui. Já são 5h33, ninguém saiu, todo mundo comentando. Está muito bonito. E Agora aí tá tem Que uma. show, Vavá, que show. Tá show de bola, né? Tá muito lindo. Nós temos a Enai aqui, que ela falou que estudou na Faculdade de Dom Pedro, criou o Banco do Brasil, né, para que os escravos conseguissem ser indenizados com dinheiro, colocassem suas economias, e pouco tempo depois ele fugiu com essas economias e os escravos acabaram voltando para os cafezais. Ela quer saber se isso realmente procede. Existem todos os relatos de... Na verdade, a versão da República, né? Da programação da República, em dia 15 de novembro de 1989, uma semana depois eles foram expulsos da criatura. Nem chegou nem uma semana, foram todo mundo expulso do Brasil. Mas todos os acordos que estavam no caso poderiam ter sido foi junto em bojo. E a última pergunta é da Juliana Salvador. Ela viu uma vez um documentário que as tranças no período colonial eram feitas para montar mapas de Nagô, né, com a localização dos quilombos no cabelo das negras foragidas. Isso é verdade? Isso é verdade. Tudo é sagrado na África. Tudo tem um porquê. Nada é em vão. Né? O formato de tranças que utilizava para poder mapear, com certeza que sim. E existe também alguns relatos também que dentro desse processo, em Minas, né, na parte da mineração, o ouro era escondido nos cabelos, né? Então muitas liberdades foram compradas com vários ouros, várias pepitas de ouro que eram escondidas nas madeixas das tranças. Então, não pense também que o escravo também não fazia, não tentava burlar. Então, tinha também o santo do pau-oco, né, que eles quebravam os centinhos e colocavam pedras preciosas ali, diamantes e tudo mais, e conseguiam enriquecer também, tirar um pouco esse ouro, esse diamante também da pobreza e levar através dessas fórmulas, entendeu? Então, esse termo santo do pau-oco veio disso, né? De esvaziar o santinho de madeira, encher de diamante dentro e ali tampar e usar como santinho para benzer e levar. E o cabelo também, Chico Rei, né? Quem já ouviu falar do Chico Rei em Minas Gerais, era isso. Ele conseguiu tirar muito ouro dali, das minas, através do cabelo, que chegava em algum lugar seguro, ele tirava todo aquele ouro e armazenava. Então, teve várias histórias. Chica da Silva mesmo, né? Que foi um exemplo de uma mulher empoderada que usou seu poder, sua sensualidade, né, para dominar um nobre, né, perante sua beleza. Então, Chica da Silva, interpretada pela Zezé Mota, foi um personagem realmente e brincou, né, com toda essa dor, com toda essa crueldade, mas ela passou naquele período colonial brincando com tudo aquilo, né? Usando as perucas, realmente aquelas perucas exageradas, com a pele clara, pintava o rosto de branco, o branqueamento. Então, acho que essa sátira, né, que o Cacá Diegues faz também em trazer alguns filmes que pudessem ajudar, como Zumbi, como Ganga Zumba. Então, o Cacá Diegues também, um cineasta branco, mas que pôde colaborar com vários filmes, né, direcionados à cultura negra, sobre esse despertar, né? Orfeu, com a Léa Garcia, Orfeu da Conceição. Então, a gente teve vários artistas negros, né, que
certa forma, mudar um pouco essa visão do negro sem intelecto, negro sem participação dentro da sociedade, sem condições de ter algo a mais. Né? Então, essa desconstrução está sendo um processo muito agora, do século XXI. Vamos lá? Professora, as meninas agradeceram aqui, tá? A aula, né? A explicação também, todo mundo muito feliz, eu agradeço também. E aí a gente está encerrando, passar para o professor William e para o senhor, tá bom? Tá ok. Obrigado, meu amigo. Foi bom que a gente Matamos a aproveitou um dia. saudade, né? Nós dois juntos, né? Matamos a saudade. Mas pelo... Pois é, a gente aproveitou um dia que as pessoas acham perdido e fizemos 2 atividades e com qualidade. Você deu um show aí pra gente. Muito Muito obrigado. Eu obrigado, agradeço entendeu? também a presença de vocês todos, terem me ouvido, terem recebido esse ensinamento que eu dei de todo o coração. E hoje, dia 20 de novembro, né, espero que realmente seja uma reflexão para todos nós, principalmente para os estudantes negros e negras, possam ter esse espaço, né, de crescimento, de sabedoria, e que cada vez mais possamos ter essa igualdade dentro do mundo acadêmico. Tá bom? Boa sorte. Pessoal, a redação, quem não mandou até hoje, eu prorroguei até amanhã, tá? Para dar uma colher de chá, entendeu? E 60 já fizeram. E amanhã a gente tem aula às 19 horas, tá? Uma prova boa. Se alguém da equipe achar, pode repostar. É isso, galera. Vamos que Valeu, vamos. Luciano. Grande Vavá. Valeu, valeu, Show. tchau, tchau.